nervosa, temperamental, irritada. Eu não gostava de quem eu era. A minha história, ela começou quando eu era criança, de fato, né. Então, como a família dos meus pais, tanto do meu pai quanto do lado da minha mãe, tinham já envolvimento com o espiritismo, então tudo na minha casa era envolvido a isso, e a gente quando desde criança, né, meus irmãos e eu, nós já frequentávamos, ambientes assim. E desde criança eu tinha já um problema espiritual, porque eu via vultos e eu ouvia vozes. A minha personalidade já era uma personalidade raivosa desde criança. E eu tinha rompantes de raiva. Por quê? Porque sempre tinha uma presença ali, tinha algo ou me puxando ou falando. Conforme eu fui crescendo, eu entendi que era uma questão espiritual e que eu precisava, buscar de alguma forma, como que eu ia resolver aquilo, como é que eu ia resolver aquelas vozes e como que eu ia resolver aquele comportamento. Comecei a buscar outros lugares. Então lugares aonde eu, tentava consertar o meu espírito, busquei muitos lugares de esoterismo, muitos lugares que trabalhavam, com espíritos, muitos lugares que trabalhavam com estudos de vida em outros planetas. Eu vi que a parte espiritual não estava me resolvendo. Então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar tecnologias mentais que me ajudassem a mudar de comportamento através de reprogramações mentais. No trabalho eu tinha surtos, eu tinha crises de choro e eu me debatia e eu ficava incontrolável, e as pessoas, eu não sabia o que era, as pessoas do meu trabalho não sabiam o que fazer. Eu trabalhava num grande banco na época, então o que que elas faziam? Elas me arrastavam para o banheiro e me trancavam no banheiro, até que aquilo passasse. Enquanto aconteciam esses surtos, eu percebia que havia um buraco dentro de mim. E eu não conseguia preencher isso, e eu não entendia da onde vinha aquilo e por que eu era daquele jeito. Esse buraco, quanto mais ele aumentava, com o que que eu comecei a preencher ele? Com trabalho e com brigas. Eu me tornei uma pessoa mais briguenta. Então eu comecei a brigar na rua, no trânsito, em todo lugar que eu ia eu brigava. E eu comecei a preencher isso com um nível de trabalho quase desumano. Então eu trabalhava 17, 18 horas por dia, de segunda a segunda. Eu dormia pouquíssimo, né? Na época eu tinha uma empresa e eu pensava: "Não, é porque eu quero prosperar". Eu não entendia que era aquele buraco, mas eu brigava com funcionário, eu brigava com cliente, eu brigava onde era, né, aonde eu tinha o meu escritório da minha empresa. E isso foi aumentando de um jeito que eu comecei a não querer mais olhar para isso. Então quando acontecia, de repente, esses surtos, né, até de briga ou de crise de choro, depois eu simplesmente fingia que não acontecia nada e trabalhava mais. Esse período onde eu trabalhava muito, isso também tinha uma causa na minha casa. Por quê? Foi descoberto um filho de um relacionamento extraconjugal do meu pai. Por conta dessa traição, os meus pais chegaram na Igreja Universal. Eles conheceram uma pessoa que convidou eles para uma reunião e falou: "Lá haverá restauração do casamento de vocês, lá haverá restauração da família de vocês". E um dia, eu indo para o trabalho com o carro dela, estava na rádio da igreja, eu ouvi um testemunho. E esse testemunho, a moça que dava o testemunho, ela passava pelo mesmo problema espiritual que eu passava. Ela ouvia vozes, ela via vultos, ela não tinha paz. Eu falei: "Nossa". E eu me lembro que eu estava sentada no carro e eu estava fumando e eu falei: "Nossa, exatamente o que ela passou é o que eu passo. Eu vou nesse lugar, eu vou lá também, eu vou pedir para minha mãe me levar". Eu comecei a entender o que era esse vazio, o que eram esses surtos que eu tinha no trabalho, o porquê que eu era uma pessoa tão nervosa. Por que que esse buraco eu tentava preencher isso com trabalho e com brigas, e eu entendi que todos aqueles cursos e aquelas imersões e aqueles livros que eu tinha lido e aquelas terapias que eu tinha feito no passado, não invalidando obviamente o trabalho do profissional, mas elas não funcionaram para resolver o problema que eu tinha, porque o problema que eu tinha era espiritual.
Então eu precisava passar por um processo de libertação. E esse processo de libertação, ele levou algum tempo até eu entender que eu precisava me perdoar. Eu não consegui entender a primeira palavra que Jesus falou no ministério dele: arrependei-vos. Então, eu perdoava as pessoas, mas eu não me perdoava. Eu perdoava o que as pessoas tinham feito ou o que eu entendia que não era correto, mas quando eu olhava para mim, eu ainda me culpava. Quando eu me libertei disso e eu fui me limpando, eu fui entendendo que existia uma nova Camila para eu viver, que existia um fim para aquela velha vida e um começo de uma nova vida com Deus. E aí eu comecei a buscar isso dentro da palavra, frequentando as reuniões, apoiada pelos pastores, pelos obreiros. Como eu tinha muitos problemas, né, de pensamento, eu pensava muita coisa, eu era muito bombardeada por medo de ser enganada e dúvidas, eu fiz um voto com Deus. Falei, meu Deus, eu fiz uma oração mental. Falei, meu Deus, eu não vou falar essa oração porque eu não quero que ninguém ouça. Só o Senhor. Eu preciso que o Senhor peça para que um servo teu ministre o Espírito Santo sobre mim. Eu preciso que depois disso o Senhor ponha uma pessoa de Deus para confirmar que ela vê o Senhor em mim. E eu preciso de uma palavra. Essa palavra é o que vai pautar a minha caminhada com o Senhor. Porque se em todo o meu processo de libertação na Igreja Universal, de conversão, de entendimento, que é o Senhor que nos dá uma nova vida, o Senhor me deu uma palavra, para o Espírito Santo eu também preciso de uma palavra. E eu trouxe minha Bíblia aqui. Então, uma serva de Deus ministrou o Espírito Santo sobre mim, como eu havia pedido para Jesus. Um obreiro me viu passando depois e perguntou para mim, você recebeu o Espírito Santo? Porque ele notava um brilho diferente em mim. Mas sentada na cadeira da catedral, o Espírito Santo falou comigo, esposa adornada. E eu fui lá em Apocalipse 21 e li sobre a esposa adornada. E eu entendi que o Espírito Santo estava pronto ali para me batizar. E quando eu li esse versículo, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. No momento em que eu li este versículo, o Espírito Santo veio sobre mim. E ali, a velha Camila ficou no chão e eu me levantei já daquela cadeira, uma nova Camila. Ali eu já era a pessoa que tinha uma mente transformada, que sentia amor pelas pessoas. Eu tinha uma coisa ali que eu nunca tinha tido, eu tinha paciência. Porque eu não tinha paciência com nada, nem com as situações e nem com as pessoas. E após essa confirmação que eu tive do Espírito Santo, do recebimento do batismo com o Espírito Santo, ali, exatamente naquele momento, já mudou a minha forma de ver as pessoas, já mudou a forma como eu me sentia. Aquele buraco era como se eu tivesse um ponto preto dentro do meu peito. Aquele buraco já não existia mais. Eu já sentia até o meu corpo mais relaxado, porque era como se eu estivesse segura. Quando Deus casou comigo, quando Ele me chamou de esposa adornada, Ele se tornou meu marido. Então ali eu já tinha certeza de que tudo que eu fosse fazer, se eu pedisse a ajuda, o auxílio do meu marido, do Espírito Santo de Deus, eu estaria no caminho certo. Eu tive a oportunidade de ouvir da minha mãe ainda em vida que eu era uma pessoa diferente. Ela falou, minha filha, você era insuportável e hoje a gente tem prazer de conviver com você. Então, antes da minha mãe falecer, saber que ela viu essa transformação, saber que ela pôde ver que a batalha dela não foi em vão. Não tem preço isso. E eu, pessoalmente, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho alegria em mim sozinha. Eu não preciso de nada, eu não preciso de trabalho, eu não preciso de amigos, de festa, de rua, eu não preciso de nada. A alegria mora dentro de mim.
E quando acontece alguma coisa, porque a vida acontece, a vida ela continua rodando. Quando acontece algo, o Espírito Santo sempre me lembra: a alegria do Senhor é a vossa força. Então eu sei que eu estou forte, porque o meu Senhor se alegra comigo.